Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese e nós estamos no curso dos 7 Sacramentos, o curso que eu não sei se você pediu, mas é o vídeo mais assistido hoje atualmente pelo canal, né? Tem um vídeo de maior visualização, mas esse atualmente é o vídeo que as pessoas mais procuram aqui no canal, então achei por bem. Quem quiser aprofundar, temos aqui o curso que está sendo lançado nesse mês. Ele para em maio para um especial sobre Nossa Senhora. Em junho ele retorna. Então você, meu irmão, que tem outras dúvidas que estarão além das aulas, você pode mandar as perguntas. Então inclusive eu vou falar aqui. Se você tiver dúvidas sobre o batismo, coloque sua pergunta aqui embaixo. Eu vou ler. Se ela foi respondida, já está respondido aqui. Caso contrário, eu vou pegar e vai ser um vídeo extra e você vai ver, né? Já está saindo aí vídeos extras dando algumas explicações complementares de aulas que eu dei, né? E isso sem você fazer a pergunta. Então, se você fizer a pergunta, mais vídeos serão lançados para complementar este curso aqui, que terá no básico 20 aulas, mas com a sua pergunta será a 21ª, né? Mas esses vídeos extras que também já estão saindo, teremos um pouquinho mais de aulas, mas sempre complementando os temas aqui. E hoje nós vamos falar do primeiro sacramento, sacramento de porta de entrada para a fé, que é o batismo, né? Então vamos já começar com a primeira pergunta: o que é batismo? O que é batismo, né, Leandro? O batismo é o sacramento pelo qual renascemos para a graça de Deus e nos tornamos cristãos. Você se torna cristão quando é batizado. E se você se torna cristão quando é batizado, é quando você pode dizer que você é filho de Deus. Nossa, é isso? É. Essa questão do filho de Deus eu já explico já. Porque eu sei que você já tem uma dúvida aí. Calma que eu vou explicar. Né? O efeito, ele confere a primeira graça santificante. Nós explicamos o que era a graça santificante ou habitual e a graça atual. Nesse caso da graça santificante é aquela que você recebe, ela fica lá, mas ela depende de alguma coisa, depende de uma ação, quer dizer, da sua oração, da sua vida interior, da sua mudança de vida, do seu comprometimento com o evangelho para que ela possa acontecer. E aí sim, a graça atual com a graça santificante, quer dizer, esta ação de Deus que fica dentro de você e aquela ação de Deus que vem de fora para dentro, aquela que está de dentro para fora, de fora para dentro. Deus tem o seu modo de agir, isso se tornou um modo pedagógico de explicar, porque a gente sabe que é tudo a ação de Deus, lógico, mas é assim que a coisa acontece. O que mais que o batismo faz? Ele apaga o pecado original. Todo mundo nasce com a marca do pecado original. Nós explicamos também como é que isso aconteceu por transmissão através dos nossos primeiros pais. E o pecado atual. Como assim, Leandro? Existe o pecado atual? Claro que existe, você não peca? Ah, mas eu não posso ser batizado, eu já sou batizado. Ah, aí é outra coisa. Mas digamos que você fosse adulto. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Ronaldo, o chamado Fenômeno, jogador de futebol hoje, presidente do Cruzeiro. Ele foi batizado adulto. E aí, todos os pecados anteriores, inclusive esse que você está pensando aí, né? Porque todo mundo que fala do Ronaldo Fenômeno não esquece dos gols e começa a lembrar das bobagens. Aí pensa naquele negócio, aquilo lá já está perdoado. E ele não se confessou não, porque o batismo já fez essa função de limpar inclusive os pecados atuais, né? Tinha o pecado original, que todo mundo nasceu com ele, e então o pecado habitual ou atual, né? O pecado comum se tornou livre desse pecado por causa do batismo. Então, é isso que ele faz. Se o há, lógico, né? Se o há, mas é muito provável, né? Quando é de bebê, não. Bebê não tem pecado atual, né? Criancinha não tem pecado atual até os 7 anos, porque só depois que a pessoa começa realmente a mentir, né? Cometer. Ai, mas eu tenho um filho de 4 anos que ele é tão bravinho. Não, isso aí não é um pecado, minha filha. Isso aí é a natureza humana que está agindo, então ele ainda não tem o controle, né, das suas capacidades. Então aí ele age às vezes de modo grosseiro e tal, mas ele não está querendo ser mal, ele está se adaptando à realidade, né, ele está crescendo. Então muita gente às vezes não sabe disso, né? Perdoa toda a pena não é só a culpa.
do pecado. A pena também, né? Cada culpa possui uma pena. Se você não sabia disso, a gente vai falar no sacramento da confissão, mas para cada pecado que você comete existe uma culpa. Mas existe uma pena a se cumprir. Você percebe o quanto isto é real, e a gente vem falando que os sacramentos acompanham a vida, que uma pessoa que comete um crime, quando ela é presa, existe uma culpa pelo ato cometido, mas existe uma pena ao qual ele terá de cumprir. É ou não é? Isso também acontece na vida espiritual. Então a pena também é lavada. Pois muito bem, imprime o caráter de cristão. Por isso que não dá para desbatizar, tá? Porque o caráter fica aí impresso dentro de você. E como é que a pessoa que não quer mais ser cristão faz? É só ele não cumprir, é só ele não viver isso. Faz-nos filhos de Deus, membros da igreja, herdeiros do paraíso e torna-nos capazes de receber os outros sacramentos. Bom, a partir de agora, receber o batismo, você pode receber a primeira comunhão, você pode ser crismado, você poderá casar, você poderá ser ordenado e você poderá receber a unção dos enfermos. Ele é a entrada. Você não pode receber esses outros sacramentos antes de ser batizado. Entendeu? Então, não me entre na fila da comunhão se você não é batizado, hein, filho? Por favor. Mas diz que faz-nos filhos de Deus. Mas, Leandro, mas a gente que nasceu e ainda não foi batizado, as pessoas, não são filhos de Deus? São. Mas existe uma hierarquia. Você pode ser filho de Deus pela criação, quer dizer, Deus criou todas as coisas, então tudo é dele, ele é o pai, porque ele que criou tudo. Neste sentido, que percebe que é um sentido genérico, então todo mundo vira filho de Deus, mas é um sentido genérico. Porque aí, se a gente pudesse, até os animaizinhos estariam. Mas existe, após o batismo, este nível de ser chamado e de poder dizer Abba Pai, porque você agora se tornou membro da igreja, quer dizer, membro do corpo de Cristo. A igreja não é um CNPJ, meu amigo. A igreja católica é o corpo de Cristo, espiritualmente falando e fisicamente presente. Mas eu conheço pessoas que pecam. Você peca, meu filho. Mas a igreja não se faz santa por causa do seu pecado, faz santa por causa de Jesus Cristo. Para de se achar. Só que você é batizado, então você é filho de Deus. Quando você vive como um filho de Deus e se afasta do pecado, você está centrado no Cristo. Quando você peca, você fica excêntrico, você sai do centro e deixa de ser igreja. Então, não cometa pecado e fique falando que você é igreja, que você não é igreja não, tá? Não fique querendo mudar as regras da igreja, ficando falando que você... somos todos igreja. Não, não é. Você deixou de ser, tá? E aí você se torna filho de Deus com propriedade, porque agora existe inserido em você o caráter de Cristo. Então, quando Deus olha para você, ele vê o Cristo, não vê você. E aí, por conta do caráter de Cristo, você pode dizer Abba Pai, porque agora você se tornou filho adotivo. Entendeu? Existe agora esse caráter do Espírito Santo tocando aí tua alma. Essa ação de Deus, esse sacramento te tornou sagrado. Então não é só por criação, agora é pela unção mesmo. Agora é pela graça do batismo mesmo. Você percebe? Mas existe um terceiro nível muito superior. Você fala o quê? Mas existe um outro nível de filho? É aquele que se configurou totalmente a Jesus, se santificou totalmente, está totalmente configurado em Cristo e se santificou. E já não está nessa terra, são os santos. Esse é muito mais filho do que eu e você, porque nós ainda estamos com a alma em risco. Estando nessa terra, a gente é tentado, a gente acaba podendo, mesmo estando na fé, podendo negar. Então a gente não pode ficar se achando, porque eu sou filho de Deus, então você tome vergonha. A gente tem que tomar vergonha na nossa cara, se converter para fazer a vontade de Deus. Matéria e forma. Qual é a matéria do batismo? A matéria do batismo, se você ainda não sabia, eu acho que você já sabe, é a água natural, que derrama sobre a cabeça do batizado, de maneira que ela escorra. E qual que é a forma? A forma do batismo é esta. Ouça com atenção, porque tem o Edô, e algumas pessoas esquecem. O padre vai dizer lá, eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, derramando a água sobre a cabeça do fiel. Quem pode batizar?
por direito, o bispo e os párocos, né, os padres. Mas em caso de necessidade, preste atenção. Em caso de necessidade. Quando é o caso de necessidade? Quando tem uma pessoa num leito de provável morte e a pessoa não é batizada e ela gostaria de ser batizada, até você pode batizar, né? Seja homem ou mulher, herege ou infiel, ok? Contanto que realize o rito do batismo e tenha a intenção de fazer o que a igreja faz. E aí ele vai lá, meu irmão, você não está bem, eu não vou ter como chamar o padre aqui, você gostaria de ser batizado? Você quer ser de nosso Senhor Jesus? Ele fala, quero. Você não faz igual esses filmes que saem aí, que o cara fala, fala em nome de Jesus, eu te aceito. Não, você vai lá, pega a água e batiza. Mas aí as pessoas falam, ai Leandro, mas não posso jogar água. Eu conheço uma pessoa que é enfermeira e ela cuida de incubadoras de bebê. E você não pode chegar e jogar água na cabeça da criança. Mas ela cuida das crianças lá que correm risco. Ela batiza. Se há risco de morte, ela vai lá e batiza a criança. Às vezes, aí depois ela fala pro pai e pra mãe. Né? Mas ela tá vendo que existe um risco e tal, ela vai lá e batiza. E ela está corretíssima em fazer isso, ok? Né? Então, quem tem intenção, quem batiza, precisa ter essa intenção de fazer o que a Santa Igreja faz ao batizar. Então, se você tiver essa situação, você precisa fazer a mesma coisa. Você vai dizer o nome do fulano e vai batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Ela pingava água na ponta do dedo e fazia sobre a criança. Porque não dava para molhar a cabeça, né? Tem que entender. Então, só dessa questão de você ter de batizar, e agora vocês estão entendendo por que batiza, para livrar a pessoa do pecado original. Né? E se adulto do pecado atual. Só que se eu não tenho como jogar água, como é que eu vou fazer por imersão? Respondam para mim, vocês que acham que tem que banhar inteiro. E a pessoa está no leito de morte, não pode, não dá nem para dar banho. Como é que você faz? Pontinha de água. Então não é a quantidade de água, é a intenção da igreja. É você ir lá e batizar, e acabou. E levar esta alma para a salvação, e não ficar preocupado se é muita água, se é dentro de uma piscina, se é numa jarrinha, ou se é simplesmente com a ponta de água na ponta do dedo, que era o que dá para fazer. Então, batismo é assim, o cara vai derramar a água, formalmente falando, ele vai derramar a água sobre o fiel, sobre a cabeça, e vai, ou qualquer parte do corpo, dependendo da possibilidade, né? Porque às vezes não pode também na cabeça. E aí vai dizer, fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se alguém derramar a água e o outro proferir as palavras, ela fica batizada? Não. Quem batiza é quem joga a água, tá bom? O padre tem que jogar a água e proclamar a palavra. Ele não pode falar assim, segura aqui, você vai derramando e eu vou falando. Não pode, tá bom? Quando não se tem certeza de que uma pessoa está viva ou morta, deve-se batizá-la? Você olha lá, você não sabe se está morto, se está vivo, o que faz? Bom, você vai batizar, você tem o tal do risco de morte, né? Aí o padre, por exemplo, vai batizar, mas não se tem certeza se está vivo. Ele vai dizer, fulano, se estás vivo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se estiver morto? Se estiver morto, esse batismo não valeu. Ok? Mas ele fala, se estás vivo, porque pode estar vivo ainda. Quando se deve levar à igreja a criança para ser batizada? O mais cedo possível. Nossa, mas eu só posso sair depois de 3 meses, essa orientação. Então aí terminou o período lá, já leva. Eu sei que tem muita gente que faz isso hoje em dia. Quando eu era bebê, eu fui batizado, eu nasci no dia 31 de outubro e fui batizado 13 de dezembro, de 81. Então, é lógico que eu não tinha ainda 3 meses. Eu tinha 1 mês e pouquinho, 1 mês e pouco, e fui batizado. Então é o mais cedo possível, para de enrolar. Pecam os pais pela negligência se deixar morrer o filho sem batismo ou simplesmente demorar em fazê-lo? Sim, os pais e a mãe
pecam pela negligência, se deixam morrer o filho sem batismo, pecam gravemente porque os privam da vida eterna. Ah, Leandro, mas ele é muito novinho, não tem culpa de nada, mas você não pode ficar arrumando desculpa. Pare de arrumar desculpa para não batizar seu filho, né? Ou também posterga muito tempo, expõe ao perigo de morrer sem ter recebido. O problema dos pais atualmente são dois. Os pais não pensam em batizar rápido. Primeiro problema. Segundo, eles acham que os filhos são eternos. Porque como ele agora é pai, Deus deu a permissão, ele não vai perder o bebê. Mas e se perde? Né? Misericórdia, mas assim, isso acontece. Então batiza. Para de arriscar. Ah, mas teve aquela discussão do Papa Bento falando do limbo, que o limbo na verdade não existe. Então, você sabe, isto não é dogma, ok? Mas você tem certeza? Não. Então, não seja negligente, faça a sua parte. Para de querer se basear no achismo e tudo mais. E digo mais. Eu sempre pego algumas comparações com futebol, mas isso aqui eu acho que é o mais importante. Preste atenção. Muitos de nós acabamos, quando o filho tá para nascer, bebezinho, a gente já fica pensando em comprar a camiseta do time pro bebê, o macacãozinho, já, né, quando ele nasce você quer ensinar o hino do time, ele gritar o nome de não sei o que e não aproxima da fé. Aí quando fala do batismo ele fala, preciso de um padrinho, eu vou chamar meu amigo, né? E às vezes esse amigo nem católico é. Nós vamos falar de padrinho, mas não hoje. Então pare com isso. Coloque as coisas nos seus devidos lugares, dê a devida hierarquia. Entenda, você está falando de um ponto eterno. Você está falando do tempo, né? Isto não volta. Então, quando nós batizamos, nós estamos abrindo a porta do eterno. É o eterno que está vindo agir. E ponto, né? Futebol passa. Eu gosto muito de futebol, mas não adianta falar que isso é mais futebol, o time de futebol é mais importante do que o seu filho ser batizado. Então batiza. Para de enrolar 3, 4 anos. E principalmente, meus irmãos, não me venha com aquela do quando ele crescer ele decide. Nós começamos com isso, com essa ideia maluca de quando ele for batizado ele decide. Após a reforma protestante, e agora nós estamos assim com alguns pais dizendo quando ele crescer ele decide qual será o seu gênero. Olha o nível de degradação que chegamos. E se você não percebeu que isso tem alguma relação, tá faltando dar uma analisada um pouco na vida, né? Que disposição tem que ter o adulto para ele receber o batismo? Bom, ele tem que ter fé de que ele está recebendo e ele saber disso. E a dor, ainda que imperfeita, dos pecados que ele cometeu na sua vida. Ele compreender que ele cometeu um pecado, né? E se ele estiver em pecado mortal, sem essa dor? Pecado mortal é muito provável que ele estará, mas sem essa dor, sem entender que ele fez coisas erradas na vida e que ele não pode mais fazer, de que ele tem que ter um firme propósito de não mais pecar. Bom, ele receberia o caráter do batismo, quer dizer, de filho de Deus, mas ele não seria remido pelos pecados. Então você, adulto que vai ser batizado, faça o exame de consciência. Inclusive na missa para adultos, o padre faz um momento onde os fiéis se ajoelham diante do altar e fazem esse momento. Então faça com consciência, sabendo do que você está fazendo, tá bom? E nem a graça santificante. Tudo isso fica suspenso. Quer dizer, é como se você recebesse, mas ficou ali o pacote fechado. Você colocou dentro da sua casa, você comprou alguma coisa, comprou lá e chegou do correio, você guardou, mas não abriu, não vai usar, tá lá guardado e você não abre. É isso que acontece dentro de você quando você recebe o batismo. Fica tudo ali, mas não recebeu. Quer dizer, recebeu, mas não abriu. É uma coisa estranha, mas é isso que acontece. E ficaria suspenso enquanto não for removido o impedimento pela dor perfeita dos pecados. Aí você vai ter de se confessar. Não ia necessitar, mas agora você terá de se confessar para que todas as graças provenientes do batismo possam vir sobre você e você receber os dons, né? O que eu recebo, Leandro, no batismo? Quando recebo lá
graça santificante, você recebe as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Quando a gente está vivo, a gente crê em Deus, mas a gente ainda não é batizado, você tem ainda uma fé incipiente, uma espera incipiente e uma caridade natural, mas ainda não é espiritual, tá bom? O batismo é absolutamente necessário para a salvação, absolutamente necessário. O Senhor diz, quem não nascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. É isso que acontece. Dá para suprir de algum modo a falta do batismo? Primeiro, dá. De que modo? Martírio. A pessoa que iria ser batizada, martírio, acabou. É o chamado batismo de sangue. Ou um ato de amor perfeito a Deus, ou de contrição, junto com o desejo, ao menos implícito, do batismo. O famoso batismo de desejo. A pessoa queria muito ser batizada, ela começa a viver a fé cristã, mas antes de ser o batismo ela vem a falecer. Ela teve o batismo de desejo. Tem um terceiro, que aí é pela lei natural. Quer dizer, a lei natural é aquela que os 10 mandamentos estão impressos em nossa alma. Ainda que a pessoa não concorde, não viva e não creia, tá lá. A pessoa vive e pode ver. Você não gosta de ser enganado, você protege a sua vida, você não quer que as pessoas invejem, então você tenta lutar para não ser um invejoso e não querer o que é do outro, nem a mulher do outro. Se você for ver, tá tudo ali. Mas a pessoa nunca conheceu Jesus. Sei lá, vive num país afastado, ou onde a fé é proibida, ou onde, se não é proibida, ao menos é tratado como se fosse uma coisa errada. E aí a pessoa não conheceu Jesus. Pela lei natural, se ela viveu uma vida digna, honesta, correta, de acordo com a lei natural, quer dizer, aquele implícito dos 10 mandamentos, ela será salva. E quando ela for salva no seu juízo particular, ela vai ter de aceitar a fé. Então, como ela certamente viveu uma vida digna, por mistérios que a própria igreja não diz quais, mas de um modo misterioso, ela será salva em Jesus Cristo, na igreja católica, e aí no seu juízo particular ela será batizada na igreja, ok? E o que fica obrigado quem recebe o batismo? Fica obrigado a professar a fé e observar a lei de Jesus Cristo e da Santa Igreja. O que ele renuncia? Renuncia ao demônio, às suas obras e às suas pompas. Você vê que existe um momento de ato e renúncia ao demônio. Isso tanto para crianças quanto para adultos, essa renúncia sempre tem. E o que são as obras e pompas do demônio? Obras e pompas são os pecados e as máximas do mundo, contrárias às máximas do Santo Evangelho. O que completaria agora? Completaria falar dos padrinhos. Mas nós teremos uma aula só para falar dos padrinhos, porque eu sei que as pessoas sempre têm dúvidas e nós vamos dar uma explicação geral sobre essa questão dos padrinhos de batismo e de crisma. Então você aí que vai ser crismado, que a próxima aula a gente vai falar da confirmação, saiba que nós vamos explicar também sobre o padrinho de crisma. Então vai ser uma explicação só porque é a mesma explicação para os dois, tá bom? Então ficamos assim, dúvidas já sabe, coloca aqui nos comentários, e a todos vocês que Deus os guarde.